falar um pouquinho, Renata, tem apuração sobre a expectativa do pessoal do Lula, né, para a entrevista dele na quinta-feira. Traz a Renata aqui para mim, por favor. Edu, obrigada. Rê, vamos falar um pouquinho sobre como é que está sendo construído no PT também essa expectativa em torno da chegada de Luiz Inácio Lula da Silva lá no Jornal Nacional? Também tem, depois do desempenho de Bolsonaro, o que eu ouvi é o seguinte: Bolsonaro não tomou gol, não fez gol, empatou, mas era jogo fora de casa, tá valendo. Agora a responsabilidade é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não pode escorregar. É interessante que quando a gente olha para esses 40 minutos, né, no Jornal Nacional, as campanhas vêm como um ambiente de oportunidade, mas como um ambiente de que um escorregão pode trazer altos prejuízos para a campanha, qualquer uma delas, né? Não é diferente no caso de Jair Bolsonaro, que tinha ali, era cercado por uma série de expectativas, assim, sobre o comportamento dele, sobre ele falar com o eleitor que já não está com ele, por aí vai. E é o mesmo no caso do PT. Ontem, quando eu falava com integrantes da campanha, ainda ontem, sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro, havia uma pontuação sobre serem perfis diferentes entre Bolsonaro e Lula, né? E isso teria um reflexo na própria condução da entrevista. Achei interessante que hoje, fazendo ali um rescaldo sobre um saldo na campanha, a integrante da campanha me detalhando essas frentes de ataque, né, de usar palavras mal colocadas por Bolsonaro e por aí vai ainda ontem, eles falavam sobre a coisa de que, olha, mas Bolsonaro já está virando um assunto passado, o que a gente vai ver agora são os entrevistadores irem atrás de Lula. Eles não esperam um jogo fácil, muito pelo contrário, esperam uma entrevista dura, um teste de fogo também para Lula, que vai ser questionado sobre escândalos de corrupção, sobre os casos que ele enfrentou na justiça, sobre propostas na área econômica que são ainda polêmicas. Tudo isso deve estar nesse ambiente para que ele vai ser testado no Jornal Nacional. Gente, eu quero falar um pouquinho ainda sobre isso com os meus colegas, né? Como eu disse, um embate de milhões entre Lula e Bolsonaro agora no palco da TV Globo. Ô, Yuri, quero te ouvir um pouco sobre isso, né? Lula não pode escorregar, essa é a avaliação que fazem depois de Bolsonaro ter sobrevivido, exibido ali uma face mais amena, digamos assim, como a gente apurou, né? E claro, também trazendo ele, Bolsonaro, né? Não consegue furar a bolha, mas escorregão fatal não deu. Preserva ali o que ele tem, o presidente, o que joga mais responsabilidade sobre os ombros de Lula, né? Sem dúvida. Tem um aspecto que há em comum entre Bolsonaro e Lula, que é terem feito críticas diretas à Rede Globo, por motivos diferentes, em contextos diferentes, mas tem essa animosidade que cria uma expectativa em torno da entrevista. No fim de semana, logo depois do discurso de Lula no comício aqui em São Paulo, que houve aquela gafe e houve também um momento ali de rispidez, de discurso mal construído ali em alguns momentos, conversando com alguns aliados do ex-presidente Lula, de fato, já havia essa preocupação, esse olhar para o quanto exige de concentração uma entrevista, ainda mais sendo uma entrevista de 40 minutos numa tribuna do tamanho do Jornal Nacional. E que isso estaria permeado ao longo desta semana nas conversas para que Lula possa estar o mais bem preparado possível, não só para falar das realizações do seu governo, mas certamente sobre temas mais espinhosos, como as questões relacionadas à Operação Lava Jato. E aí, de novo, trazendo esse aspecto da crítica que o PT faz à cobertura que certos veículos de imprensa fizeram, e a Globo foi um dos alvos desse tipo de crítica vinda do PT em torno da Operação Lava Jato. E o grande ponto é como se sair dessa discussão. É uma questão que já há algum tempo pessoas dentro do PT e dos partidos aliados discutem de como travar esse debate da questão da corrupção, que é um tema que os adversários sempre colocam. O presidente Jair Bolsonaro tem feito isso em direção ao PT, dizendo que voltaria aos casos que ocorreram no passado envolvendo o partido, nos governos do partido, e como se faria a saída disso. Dizer que o partido criou uma série de legislações que permitiram as investigações, como a lei anticorrupção em resposta aos movimentos de 2013, como a autonomia dada à Polícia Federal ainda no primeiro mandato de Lula, isso talvez não seja suficiente para as respostas diante das perguntas que tendem a ser colocadas
nessa entrevista de quinta-feira. Obrigada, querido Leandro. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Lula, inclusive, planejando ato no Rio de Janeiro para aproveitar, já que vai para o Rio para falar no JN. Dani, na verdade, o ato do Lula é na próxima semana, né? É no dia 30, na próxima... Ele vem agora no JN nessa semana, mas a vinda dele aqui para fazer um comício em Nova Iguaçu é no dia 30 de agosto. O que a campanha do ex-presidente Lula está olhando a ida dele ao Jornal Nacional como uma possibilidade de espaço para ele se dirigir a um eleitorado que está com o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Estou falando aqui do eleitorado evangélico. Ontem a gente trouxe a apuração aqui na CNN com um pouco do que o Lula já preparou, do que a campanha do Lula já preparou para levar para a televisão a partir de sexta-feira, né? Quando começa a propaganda gratuita na TV e no rádio, já tem ali algumas linhas mestras do que o PT quer apresentar para esse eleitorado, cujas lideranças, algumas das mais conhecidas do país, estão com o presidente Jair Bolsonaro. Então, uma das formas de lidar e falar com esse eleitorado na avaliação da campanha do PT, né, da campanha do Lula, é a seguinte: é de tentar dizer que quem faz política dentro da igreja é o presidente Jair Bolsonaro, que o PT não quer fazer dessa forma, né, quer colocar a igreja como um espaço de reflexão espiritual e não um local para se discutir política, para se pedir voto, marcar uma diferenciação nesse sentido. E que chama ainda atenção é a forma de se dirigir a esse eleitorado naquela retórica do medo que a gente até tratou aqui com o Felipe Nunes, da Quest, na semana passada. Porque o que a campanha do Lula preparou, inclusive tem material de campanha já sobre isso, é tentar colocar o medo, né, o problema para a família de um novo governo Bolsonaro, o fato deste governo representar fome, desemprego, violências contra jovens, violências contra mulheres. Esses os desafios à família evangélica, à comunidade evangélica. A campanha do presidente Jair Bolsonaro opera numa outra lógica, sobretudo depois dos efeitos considerados positivos, inclusive pelo PT, né, que encara a entrada da Michelle Bolsonaro dentro da campanha como um fator que desequilibrou a disputa entre os dois presidenciáveis por este eleitorado. E a retórica que está sendo apresentada é muito diferente dessa de falar desses problemas, mais de investir numa luta do bem contra o mal. Michelle Bolsonaro, inclusive, falou nesse sentido ainda nesta terça-feira. Então, é uma oportunidade, a quinta, né, no Jornal Nacional, do ex-presidente Lula ensaiar algum tipo de mensagem para esse eleitorado, que o PT tem um plano para ser executado desde fevereiro, não executou, viu o presidente Jair Bolsonaro disparar nesse segmento e agora tenta correr atrás do prejuízo. Criou perfis nas redes sociais, está tentando ali colocar dentro do horário de propaganda eleitoral gratuita na TV inserções para dialogar especificamente com esse público que, enfim, até no Visão a gente fez uma entrevista hoje sobre o tema, mais cedo aqui na CNN, que representa 30% aí do eleitorado brasileiro.